Oi, pessoal! Bem-vindos ao Unboxing, o podcast que convida você a explorar a caixinha de surpresas que é a vida, desembalando narrativas únicas e perspectivas fascinantes nas histórias que moldam nossas trajetórias. Aqui, teremos a oportunidade de sentar com um convidado a cada semana para falar sobre como as nossas jornadas vão muito além do que os olhos veem. Eu sou sua host, Elisa Leão, curiosa por desvendar o extraordinário do ordinário, apaixonada por expandir horizontes e desafiar perspectivas. É um prazer trazer esse papo para o seu dia, porque todos nós somos muito mais do que uma caixinha só. Nossa convidada de hoje é uma mulher que eu admiro demais. Além de ser uma atleta profissional exemplar que balançou a rede em vários cantos do mundo, é vegetariana, estudiosa dentro e fora de campo e por onde passa, quebra barreiras e faz muita, mas muita história. Crescida na Bahia, hoje veste a camisa 9 do Cruzeiro. Bem-vinda ao Unboxing, Carol Baiana! Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Que honra, que honra. Bate e volta de BH, só pra isso. Só pra Não tem honra maior. Não tem honra maior. De verdade, obrigada por estar aqui, dividir sua história, que eu particularmente já sei que é maravilhosa, mas eu tenho certeza que eu vou aprender muito com você aqui hoje. Então eu queria começar te perguntando sobre a sua infância. Como foi a infância da Ana Caroline, Carolzinha? Conta pra gente. Então, eu sempre fui uma criança esportista, né, eu sempre gostei de todos os esportes. E eu tive a infância daquela época que a gente brincava muito na rua ainda, Uhum. então era sempre pé descalço, cabelo solto, muito livre, muita liberdade, sempre com muitos amigos, a maioria homens, eu era a que era amiga de homens. Inclusive minha mãe falava: "Para de andar com tanto menino", naquela época, né, mas sempre gostei de futebol de rua, de andar de bicicleta, pra mim não tinha brincadeira de menino e de menina, era tudo Uhum. brincadeira, era tudo diversão. E pra gente criança nunca tem, né, Nunca pra tem. se divertir, é sempre pra estar ali junto. E o castigo daquela época era não poder brincar na rua, né. Ai, Não é tipo tempo de tela, etcétera, é aham. tipo se você aprontar, você tá de castigo e não pode brincar na rua, e aí eu queria morrer, né. Nossa. Mas foi uma infância muito livre, assim, de muita experiência, de muita descoberta, né, de estar ali sempre brincando, sempre interagindo. E desde pequena eu sempre, tive esse quê, assim, de liderar, de falar o do que a gente ia brincar, de como Hum. a gente ia brincar, Você que sabe. ditava ali as É, regras. exato, exato. Meu pai sempre me falava isso, que eu era ali a cabeça do grupo, sabe. Nossa, que legal. Mas sempre muito legal, assim. E na escola, jogava todos os esportes, né. Eu lembro que jogos interclasses escolares, eu ficava recrutando as meninas: "Por favor, vamos jogar", porque precisava de 4 ou 5 para montar um time. Aham. E as meninas falavam: "Mas eu não sei". Eu falei: "Você só precisa ficar lá. É, só Você só aparece. precisa colocar seu nome e a gente dá um jeito, entendeu? Só para ter o time, porque a gente precisa ter o time". E É. aí eu lembro que eu meio que tentava convencer todo mundo a participar, e a gente corria atrás de dinheiro para fazer os uniformes, e era uma época bem legal, assim. Então uma infância recheada de brincadeiras, de Super diversão, ativa. super ativa, E super essa ativa. de arrecadar essa grana, como que vocês faziam pra conseguir esse dinheiro? Eu estudava numa escola que, tipo, aí a gente falava com os pais dos amiguinhos, tipo: "Ah, a gente coloca o nome de onde você trabalha atrás da camiseta". Ah, então já era Então patrocínio. já era uma coisa elaborada já era assim, ó, seu dinheirinho pra gente confeccionar as camisas, a gente desenhava, pintava de hidrocor, sempre foi uma coisa muito organizada, assim, e aí a gente tinha alguns amigos que eram médicos ou advogados, e aí a gente colocava atrás da camisa, assim, Meu pra Deus! poder confeccionar os uniformes, Nossa, era era bem legal. profissional o Era, negócio. era. E era nessa competição, tipo, de escola tinha uma vez no ano? Como é que É, funcionava? uma vez no ano, era interclasses, né, que Tá. aí, tipo, era série, sei lá, naquela época era primeira, segunda, terceira Aham. série, aí tinha a turma A, B e C, e aí as turmas se enfrentavam, as séries se enfrentavam. E rolava uma Era tipo rivalidade? com certeza, e era tipo uma gincana, né, então, tipo, era bem agitado, assim. Nossa! E eu sempre me destaquei muito, assim, nessa área do esporte, sabe.
E eu gostava do jogar, de brincar, mas eu também me identificava nessa área de organizar, de vamos fazer acontecer. Uhum, Sempre gostei de fazer acontecer, sabe? De ter aquela movimentação. uhum. E você é organizada até hoje, assim? Até hoje. Ai, Muito organizada, maravilhoso. é. É, porque sem organização, tipo, a execução fica muito mais complicada, né. É, Assim, sim, é, não. Organizar tudo, né? Tempo e a gente vai chegar nesse assunto, mas lá é, fora, tipo, a gente tem que organizar cada tempozinho, cada cada minuto. tempozinho. Exato. E essa parte de esportes da escola e tal, sempre foi futebol? É, não, na realidade eram todos os esportes, porque na realidade existe uma história interessante, né. Eu tinha rinite alérgica quando eu era pequenininha, e Hum. aí ninguém descobriu o que era até eu fazer o teste, né, das bolinhas e tudo, e aí o pediatra falou para minha mãe que eu iria melhorar se eu praticasse, exercícios físicos. E Uhum. aí foi quando minha mãe me colocou na natação, inclusive antes do futebol veio a natação. Nossa, Eu gostava muito e é totalmente diferente, né, um esporte individual, totalmente. mas eu adorava nadar, até hoje eu adoro nadar. Uau! E aí depois eu fui realmente minha rinite foi melhorando, então, tipo assim, foi por uma condição de saúde, assim, realmente. Eu tinha meus 5, 6 anos, eu era muito novinha. Então, mas você acha que é a natação que meio que deu start pra essa sua personalidade competitiva, esse lado, assim, porque todo atleta é Uhum. competitivo, né? Sim, com certeza. Com certeza. E aí, comecei na natação e aí com esses jogos, com essas disputas, eu tinha que participar de todos os times, Uhum. porque realmente precisava de pessoas para jogar. E aí eu jogava vôlei, jogava handball, corrida, Tudo. então sempre muito poliesportiva, muito polivalente, sabe. Mas é interessante porque a gente realmente mora num lugar, Juazeiro e Petrolina, que é dividido pelo Rio São Francisco. Uhum. E aí, como eu estava muito incutida com essa vibe de natação e tal, eu falava pra minha mãe que eu ia atravessar o rio. E Nossa, aí ela ficou desesperada, ela me tirou da natação. não vai atravessar coisa Aham, nenhuma. aí ela falou: "Ai não, Carol daqui a pouco ela vai inventar de atravessar esse rio", e aí me Ah, tirou da natação. e E te pôs em aí outra coisa? me pôs no No futebol. futebol. Aí eu comecei realmente a me engajar mais no futebol. E você já gostava de futebol ou você ficou super chateada? Como é que você levou essa decisão da sua mãe da natação? Não, pra mim eu queria brincar, eu queria correr e pra mim naquela Então época tanto fazia. eu não entendia muito, assim. Hoje eu fico pensando: "Será que eu seria uma nadadora?", sabe. Nossa, Às vezes total. quando o time me irrita eu falo: "Nossa, realmente deveria ter ido pra Vou esporte nadar. individual". Total, Mas maravilhoso. E aí, então esse foi o começo do futebol na sua história. sim. Quantos anos você tinha mais ou menos? Ah, eu tinha 7, 6, 7 Ah, anos. Muito pituquinha, novinha, muito novinha. pituquinha. E aí aí você conciliava escola É, e futebol, e era e pela futebol. escola que você É, fazia? fazia pela escola, era futsal na época, né, Ah, tá. porque eu jogava com os meninos. Ah, E aí eu jogava no onde a gente morava, no campinho de terra, terra batida mesmo, nossa. descalça, e na escola, que era futsal. E aí era com os meninos, porque não tinha menina suficiente. Até que depois de muita luta eu consegui criar o nosso primeiro time de futebol feminino. As meninas ficavam paradas, mas a gente Nossa, conseguiu, tipo, para ir disputar escolares e a gente conseguiu ser campeã e tudo, mas foi que bem legal, demais. sim. E nessa fase, assim, foi difícil convencer as meninas, eu imagino, a virem? Sim. E você já estava, de novo, mostrando essa iniciativa, essa Uhum. coisa, essa liderança muito forte. E quem que te incentivava? Ah, meu pai, Seu meu pai? pai. Sempre foi muito meu, assim, sabe, só que Uhum. aí, tipo, eu acho que minha mãe no começo, ela tentou meio que: "Pô, brinca de outra coisa, tenta outra vamos ver um balé, uma coisa", né, sempre eu tive muita energia, então, Uhum. realmente essa energia tinha que ir pra algum lugar, Gastar né. energia. E só que aí chegou uma hora que ela viu, não tem jeito, ela vai Apaixonou. e eu sempre fui muito assim, tipo, eu sempre fui muito decidida. Então a Tá. partir do momento que eu decidi aquilo ali, tipo, ninguém iria me influenciar, ao contrário, sabe. Aham. Nem meus próprios pais, então Total. meu pai me incentivava muito, e aí inclusive ele me levava, me buscava, Ai, que legal. esquecia de me pegar e e eu aproveitava para jogar mais, Nossa. mas enfim. E quando que começou a ideia do futebol ser um trabalho? Olha, na verdade, eu nunca tive essa certeza, né, Uhum. porque É meio n difícil de ter, né? naquela época não era uma coisa,
ah, eu vou ser jogadora de futebol. A gente não tinha muita referência do que seria uma jogadora de futebol. A gente tinha Marta, Cristiane, Formiga, mas era meio que a gente não entendia muito qual era o caminho que se trilhava para poder chegar naquele lugar, Uma sabe? loteria, né? E a gente meio que via ela jogando na seleção, mas também parecia que era só aquilo. A gente não sabia, tipo, ah, você vai para um clube e você, como que você chega lá, sabe? Uhum, Parecia muito vago o início, meio e fim, sabe? uhum, E aí eu estava jogando no meu condomínio, sempre nessa de organizar, sempre queria estar competindo, eu não queria só brincar, né? Eu queria uhum. competir. E aí a gente meio que fez convites de times, assim, escolinhas de bairro para ir jogar lá no campinho de terra e tal. E aí um desses caras tinha uma escolinha, Hum. que era do outro lado, assim, vizinho a onde a gente morava ali, campo de terra batido também. E ele falou: "Você leva jeito, talvez você possa começar a realmente levar isso à frente". E aí eu lembro, eu tinha por volta de 10 anos. Nossa. E aí eu peguei minha garrafinha de água, minha chuteira, meu meião, caneleira, né, Aham. caneleira desse tamanho naquela época. E aí meu pai tinha uma Kombi, e aí meu pai se disponibilizou a levar a gente e outros meninos, outros 2 meninos da minha vizinhança ali, eh, iam pra escolinha comigo. E aí a gente ia, fui treinar, e aí ele percebeu que eu já, tipo, botava a mão antes de cair, que eu me protegia, que eu Uhum. sabia usar o corpo, ele falou: "Olha, se for uma coisa que você quer, eh, as portas estão abertas", e realmente era do lado, assim, de Isso casa seu da pai falou? não, o O treinador. treinador. Aí meu pai falou: "Não, se é o que ela quer, tudo bem". Aí meu pai foi um dia, 2 dias, meio que: "Não, ela vai talvez esse monte de menino, um dia eu acho que ela vai querer, né". E ele assistiu um dia, 2 dias, e aí foi me deixando. E aí ele viu que eu não ia Desistir. desistir. E aí eu fui treinando todo dia. Eu ia pra escola, tinha minha rotina, e aí de tarde eu ia para o futebol. Na época era terça e quinta, se eu não me Uhum. engano. E aí eu comecei assim, só menino, muito menino. Nossa, E aí você cara. ouve, né, tipo: "O que que essa menina tá fazendo aqui? Tipo, eu não quero ela no meu time". Alguns falavam: "Não, ela é boa, deixa ela jogar". Outros conseguiam separar o gênero do talento, sabe. Outros não, tipo: "Ela é mulher, não cabe Não vai aqui". jogar com a gente. E o técnico sempre, né, queria implementar o respeito e tal, mas um pouco difícil, né. Eu que realmente era bem focada, assim. E aí até que eu fui para outra escolinha na mesma cidade, que era uma escolinha mais, assim, tinha mais histórico ali, de levar a gente para fora, meninos e tal. E eu fui treinando, fui treinando. Nos meus 14 anos, eu fui para uma competição lá em Minas Gerais, Nossa. com essa escolinha, que era na época a escolinha do Bahia. Uhum. E aí na época eu lembro que tinha um dilema dos meus pais se deixaria ou não eu ir, porque era uma Nossa. viagem de ônibus de 3 dias, com meninos, todo Sozinha? sozinha. Eu tinha meus 13 anos. Nossa. E aí, esse foi o divisor de águas, porque, tipo, no caso, se eles não tivessem deixado eu ir, eu não seguiria, né, porque realmente foi nesse campeonato que eu me destaquei e tinha um cara de Araraquara, que a Ferroviária é uma referência no futebol feminino, Uhum. desde então. E aí ele meio que fez essa ponte. "Olha, tem uma menina aqui jogando no meio dos moleques, realmente muito talentosa, vamos levar ela para fazer um teste". Então esse campeonato era misturado menino e menina? Não, era só menino. Ah, e você era a única Eu era a menina? única, inclusive saí no jornal na época que, tipo, mulher joga no meio dos meninos, sabe. Eu era Caraca, notícia naquela época, né. É, que e tipo, demais. alguns e tinha oposição, outros tipo: "Ah, mas se você é melhorzão, deixa ela jogar, ué", então. Aham. E realmente, aí foi esse cara, fez essa ponte para um técnico de Araraquara, ele chamava Fabrício, né, ainda chama, não na época. E e aí, tipo, só que eu ainda estava na escola, eu cursava a 8ª série na época. Não, eu cursava a 6ª série na época, eu ainda É, era 13 novinha, anos. é. É, pequeníssima. E aí minha mãe falou, só que meus pais eles sempre falaram, depois que eles viram que o futebol realmente ia ser uma realidade, a única coisa que eles impuseram foi o estudo. Tipo Uhum. assim: "Ó, tudo bem, a gente já entendeu que você quer ser jogadora,
Mas assim, você precisa estudar também. Então se você se comprometer a estudar também e não largar, eu entendo a posição deles, porque Óbvio. naquela época eu não tinha "vou viver do futebol". Malemar homens conseguiam viver do futebol, era uma Uhum. parcela muito pequena. Total. Então foi esse compromisso que eu fiz com meus pais. E aí tinha esse teste para eu ir fazer em Araraquara. Poxa, imagina, interior da Bahia, Araraquara, Nossa. longe, muito longe, Então você naquela acabou indo sozinha mesmo? sim, aí teve esse teste, né, era para eu fazer esse teste, e aí meus pais falaram: "Vamos acabar a oitava série e você vai", porque saía, assim, no meio e tal. E aí tudo bem, eu terminei o ensino Fun fundamental, fundamental, é. né, fundamental, e aí eu fui. E aí na época eu lembro que a gente meio que meus pais, mobilizaram alguns amigos para juntar o dinheiro para comprar passagem de avião, Nossa. porque naquela época a passagem, tipo, custava 500, R$ 600, mas era muito caro. Claro. Tipo, R$ 600 naquela época era uma fortuna e minha mãe Aham. iria comigo, Tá. para se certificar que eu seria matriculada, onde eu ia Claro. ficar e tal. E aí eu lembro que ela falou para meu pai assim: Milton, pode deixar que eu quero ver", porque querendo ou não, eu cresci num certo conforto. Uhum. Eu sei que eu sou privilegiada em ter tido uma família, um lar e eles puderem também, de uma forma ou outra bancar Uhum. esse meu sonho, né. E ela falou: "Não, quando ela vê que a roupinha dela não vai estar ali lavadinha, que a comidinha dela não vai estar pronta, ela vai voltar para casa". E realmente a gente chegou lá, era uma situação, né, tipo, morava com muitas meninas, a comida era realmente não era a comidinha de casa, treino, treino, treino. Só que eu nem pestanejei, né, tipo, minha mãe falou assim: "Carol, Cadê você você? você tá vendo aqui onde você vai ficar, não sei o que", eu falei: "Mãe, pode ir". Eu tinha 14 anos. Ela falou: "Você vai ficar então, vou te matricular na escola, você vai ficar", eu falei: Eu vou ficar". E você morava no clube? É, num No alojamento que alojamento do chamava, clube? né, que com algumas outras meninas. Tá. E as outras meninas também tinham sua idade, também iam pra escola, como é que era? Não, então, essas outras meninas não tinham esse combinado da escola, então Ah, realmente a influência era um pouco, né, tipo, largou a escola e outras meninas mais velhas também, tá. porque eu fui pra jogar no sub-18, mas tinha o time profissional também. Uhum. Então eu morava com elas e eu era realmente a mais nova ali do grupo. Uau. E foi um ambiente meio Difícil de manter esse difícil, combinado, difícil. especialmente com essa idade, porque não tem essa visão, né, de assim, a visão é mais imediatista quando a gente é menor. Sim, Então, assim, que legal que você conseguiu, porque aí você terminou o ensino médio isso terminei. lá, enquanto você treinava. Sim. Aí tinha o treino, aí só eu acordava, tipo, muito cedo, ia pra escola a pé, voltava a pé. E naquela época não tinha Uber e tal, e eu ia a pé, voltava a pé. O treino de manhã eu não treinava, eu treinava no treino da tarde. E o E aí técnico topou? topou, minha mãe não ia deixar eu ficar se não fosse assim. E aí eu joguei no sub-18, só que aí eu também já comecei a jogar no profissional. Tá, E aí eu fiquei. Fiquei em maravilhoso. Araraquara, foi onde eu comecei, terminei meu ensino médio e foi ali os meus primeiros passos, assim, jogando com mulheres. Eu Legal. já tinha meus 14. Essa era a minha próxima pergunta, então esse foi o primeiro contato com um time 100% 100% feminino, feminino, e com uma estrutura voltada para o futebol pro feminino. futebol feminino. E você se sentiu como, assim? Você chegou lá e Não, eu falei: "Agora eu tenho minha resposta dos passos que você tem que dar para chegar onde eu tenho que chegar", onde eu quero chegar, no caso. E entendi. aí meio que tudo foi se materializando, né, de certa forma, tipo, eu meio que "Tá vendo que eu não sou maluca?", tipo, Isso tem existe. existe, sabe, é difícil, é longe de casa, mas existe. Aham. E aí foi uma sensação única, assim, de medo misturado com é aqui que eu dou meu primeiro passo, sabe, é aqui que eu tenho minha oportunidade, sabe. Ai, É, maravilhoso. sim. E Carol, a gente falou um pouco sobre a Ana Caroline e a Uhum, Carol Baiana, né, que uhum. são essas 2 que habitam aí dentro de você, Carol Baiana em campo e Ana Caroline em casa, mais com a família e tal. Que horas que a Carol Baiana começou, assim, a virar uma parte maior da sua vida? Quando que você acha que essas 2 passaram a existir como realmente, assim, 2 personas, Uhum. assim, né? É. Eu acho que
Eu fui Carol Baiana por a maior parte do tempo, no caso. Eu acho que eu sempre fui dessa competitividade, de querer fazer, de querer jogar, de querer competir. E eu acho que a Ana Caroline, ela veio se mostrando com mais depois que eu comecei a morar fora, depois que eu comecei a olhar pra mim, sabe. Eu Uhum. acho que eu vivia muito sempre armada e vestida na capa da Carol Baiana, porque era como eu sabia ser. Então eu acho que esse olhar mais para o interior, ele veio, com mais maturidade, Com o sabe, tipo: tempo. "Calma, espera aí, eu não preciso ser forte o tempo todo", sabe. Total. Tipo, eu não preciso competir o tempo todo. Calma, respira um pouco. Então eu acho que isso foi vindo eu acho que eu conheci a Ana Caroline depois de conhecer a Carol Baiana. Olha que louco isso, né, Sim, porque, intuitivamente pareceria que fosse o sim. oposto, né. E hoje, assim, quem ensina mais pra quem, você acha? Olha, é um conflito, porque, tipo, eu acho que tem coisas que de dentro de campo que eu tenho que trazer para minha vida e coisas da minha vida que eu tenho que levar, às vezes, também para o campo. Mas eu acho que a Carol Baiana tem muito mais a ensinar para Ana Caroline, porque é aquele espírito sempre de comunhão, de ajudar o próximo, de ser o seu melhor, que não necessariamente vai ser um dia bom, mas você dando o seu melhor, você vai estar com a consciência tranquila. E e sabendo resolver ali com naturalidade os obstáculos do jogo, você traz isso para sua vida também. Então você meio que traz aquela serenidade para tentar lidar com os problemas que existem na nossa vida também, sabe. É, e eu acho que vem muito o lance da adaptabilidade, né. Assim, vocês que jogam um jogo imprevisível muitas vezes, né, porque você tem a sua estratégia, mas você não sabe a do outro time. É uma questão ali de pensar rápido, adaptar, e eu acho que isso também você contando, assim, né, sua história até aqui, você é extremamente adaptável, Uhum. né. E isso você acha que vem de quem? Ah, eu acho que isso vem mais da minha mãe, assim. Mas eu acho que eu tenho muita coisa que é minha mesmo, assim, eu costumo falar que eu criei minha própria personalidade ali, sempre fui muito tive a personalidade muito forte. Mas eu acho que é isso, essa forma, assim, de você se adaptar, porque eu costumo brincar que no futebol é o lugar que você faz tudo certo e pode dar tudo errado. Então, tipo, você Total. treina, você estuda o adversário e na hora o jogo se mostra de uma forma que é imprevisível. E Uhum. é como e é na nossa vida também. E a Total. gente tem que aceitar as derrotas e as vitórias e passar por isso da melhor forma possível. Uhum. Então eu acho que o esporte, de uma maneira geral, né, tem muito a nos ensinar, né. Muito, muito. E acho que uma das grandes, assim, diferenciais da sua história foi ter ido morar fora, né. Uhum. Isso também é uma grande prova de Sim. adaptabilidade. Então, conta um pouco como foi esse processo, assim, qual foi a sua primeira experiência no exterior, como é que isso surgiu, assim, na sua vida? Então, eu tive uma propo logo quando eu comecei meus primeiros passos em Araraquara, um ano depois eu fui convocada para a seleção sub-18. Aí Nossa, até arrepiei, eu hein. lembro desse dia, eu Nossa, liguei para meu pai, eu falei: "Pai, eu fui convocada para a seleção sub-18 e Deus. tal". Meu Nossa, pai começou, tipo, a chorar comigo, assim, sabe, tipo, a gente vendo aquela menininha ali, tipo responsa. exato. E aí, tipo, eu comecei eu fui para a seleção sub-18, e aí sim foi uma vitrine para mim. Então eu Hum, joguei meu primeiro mundial sub-20, mas no caso eu era mais nova, porque existe ali um conflito de idade, mas aí eu fui convidada para jogar na Coreia do Sul. Então, tipo, e eu aceitei ir. Só que na mesma época eu também fui convidada para estudar e jogar nos Estados Unidos. E aí veio o nosso primeiro dilema familiar, do que fazer da minha carreira. E meus pais sempre foram muito envolvidos, assim, nessas decisões e tudo. uhum. E aí a gente decidiu que eu iria para a Coreia, ia fazer um pezinho de meia, ia ganhar um dinheiro, que naquela época a Ásia era realmente um lugar para você ganhar dinheiro, até Uhum. hoje ainda é, né. E eu fui para a Coreia do Sul. Eu tinha, sei lá, meus 15, 16 anos, por aí, 16 anos eu acho. Caceta, Carol. E aí eu resolvi ir. E aí eu fui com outra amiga minha que jogava também na Ferroviária e a gente Tá. foi. E aí foi onde eu não me adaptei.
Olha, que louco. Bom, tudo bem, a mudança é drástica, né, Uhum. nem, assim, da Bahia pra aí foi Araraquara, e aí Araraquara pra Coreia Coreia do do Sul. Sul, língua, É, como é que funciona isso? isso. Falam era fácil, você sabia falar inglês na época? Não, Então foi literalmente uma um choque de um choque cultura, cultural. sim. E aí? E aí eu fiquei poxa, tentei me adaptar ao máximo possível, foi o meu primeiro contato com frio extremo também. Nossa. Eu falei: "Eu não tenho nem roupa pra isso", tipo, como que em Juazeiro eu lembro que eu e minha mãe antes de ir pra viagem, a gente estava tentando, comprar roupa de frio, nem vendia roupa de frio pra esse evento, tipo, não tem. No máximo tinha uma jaqueta jeans que a gente usava no São João, mas Nossa, é, no máximo uma jaqueta jeans nem não, ia não segurar. tinha. E aí eu lembro que o primeiro foi o frio, depois foi a comida, tipo, eu Com não certeza, e a língua também, não conseguia me comunicar, não e aí foram 2 meses que deu errado pra dar certo. Não, total. a gente fala, né, que deu certo, não deu Deu errado, certo, não deu deu certo errado. pra dar certo. Porque aí foi quando eu voltei e falei: "É, talvez realmente os Estados Unidos seja uma boa oportunidade". E Uhum. aí eu voltei da Coreia em fevereiro, e aí em agosto eu fui para os Estados Unidos. Eu lembro que eu tive que fazer um supletivo para poder terminar o segundo e terceiro ano junto, meu pai ficou maluco, Nossa, tipo, existia um preconceito com o supletivo naquela época, sim, né. Mas aí, tipo: "Ai, você sempre estudou em escola particular, vai fazer já tá estudando", tipo, rolava um sim, preconceito, sabe. lógico. Mas, cara, era o que tinha que fazer no momento Mas pra você dar tinha o que cumprir o próximo combinado também, exato, tipo, como eu ia cumprir o combinado a gente não falou. exato. Eu tô terminando aqui, ó, Exato, o diploma tá indo. tá aqui. E aí foi isso, fiz um supletivo, terminei e fui pra Nova York. E só voltando um pouco, porque eu acho que isso é um ponto bem legal da gente falar, que pode ter muita gente, querendo ir estudar fora, através do esporte, né. Eu estudei fora, mas não foi através do esporte, essa é outra jornada que eu conto outra hora. Mas como é que foi essa parte de você ser reconhecida por alguém lá? Como é que eles chegaram em você ou como funcionou? Foi eu jogando o Mundial Sub-20 Ah, tá. no Japão. E aí, tipo, naquela época já dava pra assistir os jogos e tal. E inclusive de seleção eram os únicos jogos que passavam, né, então tipo, eh, Na hum, TV, você diz? na TV, Do então feminino? do Que feminino. até então, nenhum jogo passava na televisão do Não. futebol feminino no Brasil. Não, passava só da seleção, Só da só seleção, da mas do seleção. futebol feminino, Não, não, não. ok. Vamos Essa é lá. uma vitória muito recente. E aí eu lembro que uma empresa, que fazia essa ponte, me contactou e falou que fariam os trâmites e hoje tem muitas empresas que fazem isso, Uhum. inclusive teve uma época no Instagram que muitas pessoas me procuravam e podem continuar me procurando. Boa. Pra fazer o trâmite de visto, porque você sabe, tem muitas possibilidades, você pode ir Muitos para caminhos. D1, D2, D3, então realmente há um mar de possibilidades, você pode ir Uhum. só estudar, só jogar não, aliás, só jogar não, né, É. jogar e estudar, Só então jogar você pode, mas não na faculdade. na facu e aí foi essa empresa que fez esse trâmite para conseguir meu visto e Legal. tal, e aí passagem para eu E conseguir ir. aí você chegou em Nova York. Cheguei. Não sabia se aquela pessoa que conversava comigo no Skype, né, era Skype na época, realmente existia, Existia. mas peguei até hoje eu tenho uma foto do meu bilhete Guarulhos, Nossa. JFK, né, Aham. aí eu tenho esse bilhete, Ai, que e demais. aí eu pousei. E aí eu falei: "Cara, será que esse cara vai estar aqui me esperando?", que era o técnico, e realmente ele Uhum. estava e tudo, deu tudo certo. Legal. O básico que eu achava que eu falava de inglês chegou lá não era nada, absolutamente nada. Nossa, ainda teve essa, né, na paralela, aprender a Sim, língua. é. Porque hoje você é fluente. Não, e na época eu lembro que eu fiz um curso super rápido para tentar, né, tipo, conversação ali, acelerar o tal processo de aprendizagem, e eu falei: "Não, eu sei o básico, eu vou chegar lá, eu vou saber pelo Tipo, menos pedir não o vou que passar comer". fome. É. Que nada. Cheguei lá, além de ter o sotaque, de ter ali a fluência, a rapidez, eu não entendia nada, nada. Falei: Bora".
Vambora. De Vambora. futebol eu entendo, De então futebol, vambora. bora. E aí, como que era essa rotina na faculdade? Aí sim, aí foi um outro capítulo da minha vida que se abriu, né. Eu sempre tive esse compromisso de estudar, jogar, eh, administrar ali meu tempo, mas era tipo academia cedo da manhã, e aí eu ia pra aula, aí eu ia almoçar, aula, treino, e aí eu ainda ia para o escritório do meu técnico que ele, tipo, queria recrutar outras meninas brasileiras Uhum. e me colocou ali na incumbência de traduzir o que elas falavam para ele, etcétera, ainda arranjou um emprego ali para mim. Que legal! Então realmente era super ocupada. E Nossa. é uma coisa legal que acontece lá, porque aí entra naquele 360 que a gente fala, Uhum. você começa a entender que o futebol é uma parte só da sua vida. E ali foi um momento um pouco de conflito ali, porque eu falava: "Calma, jogo futebol, que eu tenho que agora eu tenho que fazer tudo isso". E é um momento confuso, mas ao mesmo tempo de descoberta, né, porque você fala: "Calma, o futebol é uma área, tem Uhum. todas essas outras aqui", sabe. Uhum. E aí você começa a se descobrir, né. Ah, e você se beneficia muito por também estar estudando e jogando, Sim, porque o nível você estava em D1, né, então o nível era muito alto sim, também, de técnica, de acesso, de academia, né. sim. E as meninas do time, como é que era essa interação? Então, e aí, tipo, bom, quando fala brasileiro, futebol, as pessoas já, né, tipo, já gostam de você automaticamente, Aí tipo, treme na base, né, é, também, tipo, né, só joga bonito, joga bonito. Então, tipo, elas me ajudavam muito e foi a época que eu tive que também ser humilde a ponto de eu preciso de ajuda, tipo, eu sou muito boa no futebol, mas no inglês eu preciso de ajuda. Sim, Então, tipo assim, eu te ensino alguma coisa, você me ensina outra, sabe. legal, Então foi aquele momento ali de troca mesmo. E eu lembro que chegava as atividades para eu fazer, porque realmente eu tinha que manter uma nota para jogar, claro. e as meninas do time meio que faziam um mutirão, assim, tipo: "Vamos ajudar a Carol a fazer essa atividade aqui, A gente não porque". pode perder ela no time Exato, também. ela precisa jogar. E aí, tipo, só que eu também era muito esforçada, né. Claro, Eu não queria morar com brasileiros, eu queria morar com americanos ou outras sim, nacionalidades, justamente para acelerar esse aprendizado. E no claro. começo foi muito difícil, mas Mas faz uma baita faz diferença. muita Quando você diferença. precisa pedir pra passar o sal, que seja, você Exato. se E obriga. você não, e eu tenho amigas hoje que moraram juntas e que hoje, tipo, ainda assim, tipo, ainda não tem aquela fluência, Aham, sabe, porque é. realmente você tá ali com brasileiro e tal. Não, é a preguiça Então de foi falar também. assim, e aí eu lembro que eu fazia o jornalzinho todo dia escrevendo em inglês, sabe, tipo, muitos erros, Que mas legal. eu fui aprendendo, 3 meses, 6 meses eu já estava bem avançada, E assim. você morava com quantas meninas? Morava com 4 meninas, E elas todas eram americanas, todas todas americanas? americanas. E foi o primeiro contato delas com uma brasileira ou elas já conheciam? Acredito que sim, Que acredito que legal sim. também pra elas É, terem eu essa dividia quarto com uma menina de Nova York mesmo, então realmente elas eram uns amores, né, tipo, sempre me ajudaram muito, assim, tipo, segurava a toalha, tipo, tal, tal. Tipo, elas nossa, foram maravilhoso. muito legais. E você tinha mencionado do frio na Coreia, e o frio em Nova Iorque foi Aí mesma eu coisa? peguei o pior frio de lá de Nova York, o frio de 2013, o Eu inverno estava da lá. Eu fui, meu eu estava, Deus, eu eu falei sofri assim, junto com você, eu falei: "Não é mas eu estava em possível, Boston. não é possível". É, E aí eu lembro que meu técnico me ajudou a ir comprar algumas roupas e tal, tipo explicar o que que era um casaco de exato, frio bom ou exato. não. E aí, pô, eu também tinha as famílias também ajudam muito, sabe, então as meninas também pediam ajuda pra mãe, para o pai, pra poder se mobilizar e tal. "Ah, tem uma coberta aí que você não tá usando e tal". E aí realmente foi um trabalho em equipe, assim, literalmente, Que legal. literalmente. E você ficou em Nova Iorque por quanto tempo? 2 anos. 2 anos. E aí? E aí eu fui pra Central Florida. Em Tipo, Orlando. em Orlando. Aí eu peguei os Aí já créditos, aí eu já estava mais em casa. solzão, É. beleza, praia. Tinha mais brasileiro que no Brasil. Ainda bem que você teve o bootcamp do inglês lá em Nova Sim, Iorque, Nova porque lá York. ia ser É, espanhol e português. sim, sim. Aí eu lembro que na época eu estava entre Yukon, Em Pepper Connecticut, é, esse nome é bem difícil falar, Pepperdine, que era em Malibu, Califórnia. e Flórida, Orlando. Quando eu cheguei eu fui visitar as 3. Sim. O com eu falei
beleza do frio. Califórnia eu falei: "Talvez não seja minha praia". E Orlando eu cheguei, eu falei: Tô "É em casa. tô em casa, tô em Ai, casa". E isso aí isso faz uma grande diferença, sim, né, pra quem pode ir visitar as faculdades, os lugares, assim, sim, antes de morar, acho que é sempre bom, né. Mas eu acho que na faculdade tem um quê especial de quando você vai naquele lugar, de verdade você sente o match. você Você sente. sente. Uhum, Tipo, tá no rosto dos outros estudantes, tá na vibe da faculdade. Às vezes você vai pra um lugar e você acha que é uma coisa, mas quando você chega lá você fala: "Putz, sim, não deu match comigo", né. sim, E que legal que Orlando deu esse match com você, porque você terminou a faculdade lá, então você terminei. se formou em Orlando. Sim, e queria continuar. Queria Queria continuar em Orlando. queria. Porque eu lembro, aí eu na época veio o Orlando Pride, e aí foi quando foi fundado e tal, e aí eu costumo contar essa história, né, porque lá tem vagas limitadas de jogadoras internacionais. Hum, E aí no verão, eu treinei 2 verões com o Orlando Pride. tá. E aí eu treinava, e aí no segundo ano que eu já ia me formar, eu era sênior, tinha mais uma vaga de internacional e eu estava ali me matando de treinar, muito treino e tal, estava me destacando, e aí veio nada nada mais, nada menos que Marta. Hum. E aí é aquela hora que você fala: "Não, contrata Tá ela, tudo deixa bem. que eu tá tudo bem, eu procuro outro lugar por enquanto". Não, e a Marta, você seguiu a carreira dela, né, assim. Exato, não, eu até, tipo, até antes dela vir para Orlando, eu tinha foto dela no meu dorme, no meu, Nossa, tipo, então, tipo, foi aquele realmente momento, foi tipo, aquele momento que eu falei: "Talvez não seja para eu jogar aqui, mas eu vou aprender", porque depois eu me aproximei muito dela, de frequentar a casa dela. maravilhoso. Então você acaba conhecendo a história, você fala: "Cara, é aquele momento que seus ídolos viram seus amigos ali, É, ou até companheiros", sabe. mentores talvez também. Exato, comecei a treinar com ela, conversar e amizade comum, e eu falo: "Cara, tô crescendo muito aqui", tipo, tem que olhar pelo lado positivo, sabe. Total. E em Orlando, na faculdade, também tinha muita coisa diferente, a gente fazia trabalho social, a gente fazia as hortinhas, a gente ia para o hospital, eu fazia summer camp, então, tipo, eu treinava individual meninas. Nossa. Então, tipo assim, foi a época que eu mais me descobri, assim, 360. Não, isso é muito bom, né, assim, até para o futuro, porque o futebol é um esporte e não é eterno, né, Exato. você vai poder jogar, bom, sei lá, vai ver que vai ter uma tecnologia que vai poder jogar até os 80 anos, mas existe também esse preparo, né, para o futuro Sim, de entender as opções e o futebol funciona agora, sim. mas o que que a gente pode fazer e se preparar para o futuro, né. E aí, bom, você se formou e agora? Me formei em Orlando na faculdade, e depois? Como que seguiu a Aí história? chegou a Marta no Orlando, aí eu fui pra França, Bordeaux. Bordeaux Entrei primeiro. em contato com o meu primeiro empresário, ele era francês, e aí eu fui pra Bordeaux, E aí teve a outra barreira da língua, outra barreira. Eu falei: "Não, agora eu falo inglês, agora tá tranquilo". Aí eu fui logo para o país que não que curtem muito você falar fala inglês. inglês? Não. Não, Mas nem um não, pouquinho, não. Tipo, não é nem não, né, é não. tipo: "No". Tá bom. Aí e eu nessa minha vontade de também aprender e de ter trazido essa bagagem de Orlando que não é só futebol, porque futebol é uma língua universal, você Uhum, não você chega ali, você já tá pronta para ir. Mas nessa minha ânsia de querer realmente fazer aquela imersão completa, eu quis aprender o francês. E aí eu fui total. fazer aula de francês. Até porque você estava jogando num time profissional, tem todo o lance de dar entrevista no final do Sim, jogo, sim. tem que dar em francês, né. É, Como não, é que faz? meu primeiro objetivo era a minha primeira entrevista em francês, eu falei eu me imaginava dando entrevista em francês, né, tipo: "Oui, oui", me imaginava dando e aí esse dia chegou, né. E e eu lembro que aí eu conciliava as aulas de francês, aí eu morava com uma menina da Nova Zelândia e outra brasileira. E aí a gente ia pra e uma da Irlanda. Nossa, E aí a gente ia para as aulas juntas, então era muito divertido ali de aprender se divertindo, ai sabe. que legal. Cada uma chamava uma coisa de uma coisa, E estão até todas no mesmo barco? exato, É, exato. Só que aí, tipo, as que falavam só inglês tinham mais dificuldade, né, pelo fato de não ser uma sim, língua latina e latina. tal. Mas até o Brasil é tão grande que eu da Bahia e a Kathleen, que era a brasileira que morava comigo, que é de São Paulo, a gente chamava algumas coisas também diferentes, então, tipo, Nossa, também tinha essa barreira, sabe. sim.
E como foi, assim, a estrutura de time? Foi muito diferente da faculdade? Chegar num time profissional versus, estava no ambiente de faculdade? Olha, eu vou dizer que eu realmente admiro muito os Estados Unidos, né, realmente se fosse uma coisa palpável pra gente Ctrl+C, Ctrl+V, eu acho que Nossa, funcionaria muito para trazer para outros lugares, né, porque pra cá então? a estrutura da universidade era, assim, fenomenal, eu falava: "Meu Deus, tem time profissional que não tem essa estrutura aqui". Tanto de academia, de campo, e não tinha essa de lugar de homem, lugar de mulher, é a faculdade ali, é o campo de soccer. Quem faz soccer vai Você jogar tem seu ali. horário. Exato, eu tenho o meu, acabou. Então, tipo assim, hoje ainda, aqui no Brasil, eu enfrento algumas dificuldades com esse tipo de pensamento, porque para mim foi muito dado, foi muito, tipo, não tinha essa segregação. Então, às vezes, hoje eu ainda demoro um pouco a entender que as coisas aqui ainda estão andando com outro ritmo, sabe. Uhum. Porque eu fui de Araraquara para a universidade, era uma estrutura fenomenal. E eu cheguei na França, claro que era uma estrutura um pouco mais humilde, porém também era o mesmo lugar que os homens treinavam. Exato. Então, tipo, claro que tinha um campo lá, um campo aqui, fazia um rodízio e tal, mas era a mesma estrutura, assim. O acesso era O o mesmo pra todo acesso mundo. exato, era o centro de treinamento era um só. É, e nem tem justificativa pra não ser, Sim, né. sim. E aí a estrutura era boa também, e Bordeaux é maravilhoso, né, Bordeaux A é cidade. maravilhoso. É, a cidade e tudo, e aí eu morava com essas meninas e também era muito, muito legal, muito legal. E aí, no meu segundo ano veio minha primeira lesão grave, que Nossa. foi LCA. Aham. Tipo, eu estava, tipo, há 7 meses, mais ou menos, na França, e aí veio, tipo, o meu melhor momento, a gente sempre fala que se machuca no melhor momento. Ai, E aí eu machuquei o joelho, num treino, num treino, não num foi nem treino. jogo. Ai. Exato. E aí eu falei: "Bom, mais um obstáculo aqui que a gente vai passar", e aí operei, fiz fisioterapia, eu tinha assinado 2 anos de contrato, minha mãe veio pra minha cirurgia e tal, e é aquele momento que você vê. É, realmente a gente tem poucas pessoas para contar nesse momento. Sim. E aí eu tive que intensificar também minha aprendizagem na língua, né, porque aí eu precisava. É, vão me operar, eu Exa preciso saber o que vocês vão fazer. É o joelho Direito. direito, tá, não vai, sei lá, não vai mexer em outra Não, coisa. pelo amor de Deus, droite. Exato. Pas gauche. Maravilhoso, Véi, maravilhoso. eu lembro que até o médico, né, colocou uma fitinha assim: "Viva Brasil", Ai, tipo. que fofo, É, que fofo. e aí foi uma época que aí foi meu primeiro contato inclusive com ser vegetariana. É, maravilhosa essa pauta, essa vamos falar sobre isso então agora, já que foi seu primeiro contato, eu acho que isso também é um dos seus grandes diferenciais, que é uma escolha muito consciente, né. E eu até queria te perguntar um pouco sobre essa ida e vinda, né, que foi seu primeiro contato e veio como? Foi uma coisa sugerida pelo médico ali no pós-operatório, como é que foi isso? Não, foi meio que uma escolha natural, assim, eu nem sei o que me levou sei lá, parece que quando você machuca a primeira lesão grave, toda ajuda é bem-vinda, então Uhum, parece que eu meio que: "Não, vamos ver se ali esse lance de inflamação e tal, se vai melhorar". uhum. E aí, tipo, a culinária francesa, muito difícil você ser vegetariano Muito ali. difícil. Mas aí eu comecei e tal, e comecei a realmente perder mais peso, porque eu não podia ganhar peso, então Uhum. realmente eu consegui manter ali meu peso e tal. E minha primeira preocupação realmente era essa, era manter ali meu físico o melhor possível, então Sim. realmente quantidade ali e tal, e me ajudou muito. Me ajudou Hum. muito, eu sentia meu corpo diferente, eu sentia meu corpo respondendo melhor, e ali foi meu primeiro contato, e na França foi muito difícil fazer, mas eu consegui ali, durante toda a minha recuperação do joelho, Vegetariano. foi vegetariano. E hoje você é E hoje eu vegetariana sou há vegetariana. 2 anos. 2 anos full veg. É, full veg. Maravilhoso, isso você sente que te ajuda muito. Sim, é claro que é um assunto delicado que não é receitinha pronta aqui para todo mundo Claro. usar, e
Claro que tem que ter acompanhamento e o que funciona para você, claro que tem todas essas nuances aí, Uhum. mas para mim funcionou super bem. Eu perdi peso, perdi gordura corporal, minha performance, tipo, aumentou drasticamente em questão de recuperação, de aptidão, de concentração. Eu sinto meu corpo limpo, essa é a palavra, Que limpo, incrível, sabe, tipo clean que mesmo. incrível. Sim. É maravilhoso, assim. E no time hoje, isso é, assim, é bem aceito? As pessoas entendem? Que acho que tem muita gente que não entende, né. Não, é. As pessoas perguntam, tipo: mas você não gosta de carne?" Eu falo: "Não, tipo, eu gosto, mas é uma escolha de vida e tal". "Ah, mas, tipo, você nunca comeu carne?" "Não, tipo, eu já comi carne, mas". Então, tipo assim, eu tento explicar e tento explicar de uma maneira que também, tipo assim, ó, não é porque eu sou que você tem que ser, tá, porque, Total. tipo, tem que ter É o que cuidado que às funciona pra vezes cada um. exato, e É, aí, tipo, eu não como, tipo, pra minha performance é bem melhor, para o meu corpo, e tem toda a causa dos animais, né, do claro, planeta, então, tipo óbvio. assim, e algumas pessoas: "Ah, mas só você faz diferença?" Tipo, bom, faço e tem minha consciência também que eu Total. faço. E se todo mundo pensar Então assim, a gente não melhora exato, nunca. exato. E aí, às vezes, tipo, as meninas: "Ah, mas tem um negocinho aqui, um escondidinho, você não pode tirar o frango e comer só", tipo, não, é Não tipo, é não bem é assim que assim. funciona. Mas, eu acho que no Brasil, eu não sei, eu nunca fiz esse levantamento, mas acredito que eu deva ser a única atleta, assim, do futebol feminino vegetariana, assim, talvez tenha uma ou outra vegana, inclusive é até interessante procurar saber, Sim, assim. com certeza se unirem, né, porque É. isso é uma acho que a gente vai chegar nesse ponto também das várias bandeiras que você levanta, acho que Uhum, essa é uma uma das. muito importante, uma delas, né, que são todas são importantes, mas essa é uma que, é é uma que falta acho que muita educação, né, para as pessoas Uhum, entenderem que de fato você pode ser atleta e uhum, ser vegetariana, que sim. não é só, ah, comer carne que Uhum. vai resolver e Proteína, músculo, proteína. é. É, a proteína não é só a proteína animal, né, Sim. então isso é muito legal. E eu acho também que o lance do vegetarianismo, eu mesma passo por isso, né, não sou atleta, mas eu passo por isso, é um processo mesmo de Uhum, consciência, de você entender que toda vez tem que pesar mais pra você comer do que a parte moral, né, de uhum, comer do que não comer. uhum, Então, eu acho que é muito legal você adotar essa atitude de: "Olha, funciona pra mim, é maravilhoso, eu me sinto bem, então eu vou fazer. Você não uhum. é obrigada, mas se você quiser tentar, pode ser que você se Sim. surpreenda, né". Exato, é. É uma questão de consciência mesmo, eu acho que em Sim, todas as áreas o futebol precisa um pouquinho disso, sabe. com Eu certeza. acho que jogador de futebol vive numa bolhazinha ali de treinar e descansar e acaba não se atentando e se abrindo para novas possibilidades, sabe. E Uhum. eu acho que eu tive essa escola muito eu tive o privilégio de ter tido essa escola nos Estados Unidos, na França, de rodar, assim, e poder ter contato com essas diferentes coisas, e aí você tem que se abrir, senão você bate e Total, volta. total. Então, realmente, eu acho que dá uma chance, né, para o novo, para descobrir. Experimenta. Talvez possa ser que sim, talvez possa ser que não, talvez possa ser só segunda-feira, talvez possa ser só carne vermelha. Sim, Então tem várias várias é, possibilidades, sabe. não tem uma caixinha que Exato. funciona só. E que no final é o que funciona pra você, é o que faz você se sentir bem, porque Exatamente. se tivesse atrapalhando minha performance, talvez eu iria ter que rever algumas coisas, mas não, Claro, foi ao contrário. potencializou minha performance, então Não, maravilhoso. Eu acho que isso e é sempre com acompanhamento, né, sempre, exames, sempre, médicos, nutricionistas, nutrólogos, sempre, etcétera. E aí, então esse foi o seu primeiro contato nessa cirurgia do joelho, sim. e aí você estava no Bordeaux e depois do Bordeaux, continuou na França? Continuei na França por mais um ano, e aí foi também um pouco difícil, que eu estava voltando de lesão e tal, e aí meu empresário me ligou e falou: "Olha, tem uma oportunidade pra você na Suécia, o time tá na segunda divisão". Mas Carol, o que que é com você em lugar frio? Não sei, não sei. Todo Lugar frio, mas lugar bonito. lugar lindo. Lindo. Nunca fui, mas deve ser É. maravilhoso. E aí tem uma oportunidade pra você, você não tá jogando muito aí, tá tendo um pouco de dificuldade, porque jogador quer jogar, Óbvio. independente, tipo, você tá longe E da precisa, família, né, também. você se abdica de tanta coisa, você quer jogar, você quer, sabe. E aí ele falou: "Eu tenho essa oportunidade, o time tá tentando subir pra primeira divisão, eles estão em terceiro, sobe o primeiro e o segundo, e eles estão precisando de uma pessoa exatamente como você
para empurrar a bola pro gol. Eles criam, mas não conseguem fazer o gol. Finalizar. E precisa de uma jogadora de área exatamente como você. Só que assim, eu tinha mais 1 ano de contrato com o Dijon, e aí veio outro dilema. E aí eu falei, meu Deus, tá. Arriscar e ser feliz ou continuar aqui seguramente triste? Nossa, Confortavelmente pedindo triste. por favorzinho pra jogar, que nem a menina lá atrás que pedia pros meninos, deixa eu jogar. Exato, não era mais essa menina. Chega. Exato, Já tipo, foi. eu falei assim, eu vou. E aí, e o povo francês também tem muito eles são muito diretos também, né? Eu fui conversar com o meu técnico e realmente ele falou que não contava comigo naquela temporada nem na próxima. Que eles tinham contratado uma atacante nigeriana e que realmente essa minha vaga era para eu ser banco mesmo. E ele muito direto, e na época eu fiz, tipo, meu Deus, como você pode ser tão frio? Mas assim, hoje eu vejo que, pô, ele me ajudou muito. Muito. Porque se ele fala pra mim, não, fica, vamos. Não, Cara, você abre mão de uma exato. oportunidade pra ficar no talvez. Quando eu sentei ali na frente dele, doeu. Eu falei, pô, tô sendo rejeitada aqui na lata. Só Com que, certeza. velho, é só você mudar a perspectiva. Não, ele tá meio que dando a resposta do meu dilema. Vai. E eu fui pra Suécia. Fui artilheira, joguei todos os jogos, Nossa. subimos com a equipe, foi maravilhoso. Aí veio a pandemia. Famoso 2020. 2020. Acabamos 2020 bem. Foi 2020. Final de Começou em 2020. março de 2020. Exato. Então 2019 foi quando você acabou bem lá. Tava na França ainda, 2019. Ah, tá. Aí 2020, um semestre eu tava na Suécia ainda. Tá. E aí foi quando lá no Brasil, não, aqui foi de março. Março pra frente. Foi. Aí eu terminei em dezembro de 2020 na Suécia. Ah, tá. Foi. E aí você veio pro Brasil depois Aí eu disso. vim pro Brasil. Mas aí Nossa. aquele ano todo tinha sido França, pausa, pandemia que eu fiquei no Brasil e depois Suécia. Tá. E aí depois a Suécia voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil. E você voltou pro Brasil pra fazer história. Pra fazer história. Fazer muita história. É de novo, né? Aí veio a pandemia, eu queria muito ficar na Suécia. Tipo, eu não tinha planos de ficar no Brasil. Só que aí o time falou que o orçamento não seria o mesmo, por causa do ano que a gente tinha vivido e tal. E aí minha mãe falou, pô, tá um cenário muito incerto e tal, por que você não tenta 1 ano no Brasil? E aí a lembrança que eu tinha do Brasil era Ferroviária, era tipo Total. Vitória de Santo Antão, que eu tinha jogado lá atrás. Que eu joguei em Pernambuco também, tem um espacinho ali entre Araraquara e Coreia do Sul. E eu falei, cara, acho que não sei o quê. E aí eu comecei a me aprofundar. E aí o futebol feminino realmente tinha vivido um boom depois da Copa de 2019, que realmente as coisas tinham mudado assim drasticamente. E aí veio o convite do Palmeiras. E calma, eu quero pontuar uma história que eu acho que eu lembro do dia que você pegou o voo pra vir. Não foi uma loucura da Suécia? Que vai fechar. Ah, não, foi da França. Da França. Da França. Tipo, na França, quando lá na Europa estourou primeiro a pandemia, né? E aí, tipo, eu falei assim, aí veio o primeiro alerta. Realmente é real, tal. E aí falaram que o Macron ia falar às 8 horas na TV aberta. Eu falei, o quê? Ele pode, ele vai vai sei fechar lá o que ele vai falar. Tipo, vou pegar o avião, vou pro Brasil. Aí eu liguei pra minha mãe e falei, ó, vou pro Brasil. Eu liguei pro meu técnico e falei, eu vou pro Brasil. Até ele falou, não, vai. Porque ele também não sabia, podia ser 15 dias. Cara, eu peguei o voo às 11 da manhã. Quando foi às 8, ele realmente fechou todas tudo. as fronteiras. Não tinha mais voo que saía? Não. Eu fiquei 3 meses no Brasil. Nossa, que... Nossa, pensou rápido. Fui conhecer meus pais no Brasil. Total! Total, você já ficado quantos anos fora até então? Até então, desde 2014, desde dos meus 14 anos. Nossa, muito Carol. tempo. Muito Foi tempo. o primeiro contato que eu tive com os meus pais depois que eu saí para Araraquara. Tipo, eu realmente conheci meus pais naquela época. Nossa, porque você tinha visto sua mãe só na sua cirurgia, que foi... E eu ia de férias, eu passava 1, 2 semanas, tchau. Então, tipo, ali, a gente viveu 3 meses juntos Aí ali. foi dos 8 a 80. Nossa, foi... Nossa.
Foi realmente. Mas enfim, aí quando você voltou para o Brasil de fato, você veio para fazer história. Sim. Então conta um pouco dessa jornada aí de Brasil e futebol. Sim, então, aí eu já encontrei o futebol brasileiro num outro patamar, assim, um boom depois da Copa de 2019, acho que as pessoas começaram a notar o futebol feminino. Foi uma Copa do Mundo lá na França, Uhum. foi realmente trouxe muita visibilidade, foi recorde de público, de audiência, de streaming. E aí eu cheguei, eu falei: "Cara, o Brasil tá bom, realmente talvez seja uma boa ideia ficar". E aí logo no meu primeiro ano eu fiquei no Palmeiras, e a gente conseguiu a vaga pra Libertadores no ano seguinte. E Uhum. aí seria o primeiro time feminino do Palmeiras, que o Palmeiras ele tinha tido um time feminino, mas ele foi, reacionado em 2019. Hum. Então, tipo assim, enquanto o futebol masculino do Palmeiras é desde sempre, Uhum. o feminino ele é muito recente, Muito? 2019. É. Inclusive Cruzeiro também, 2019. Então, que foi quando teve a intervenção ali da Conmebol, de que Ah. os times precisavam, investir no futebol feminino para poder, jogar Libertadores. E aí foi quando muitos times de camisa resolveram, reativar o futebol feminino. E aí a gente conseguiu essa vaga para Libertadores em 2021, 2021. 2022 eu participei do primeiro time feminino do Palmeiras a jogar uma Libertadores. E não só jogar, ganhar, Ganhar! ganhar. Ganhar! Então assim, daqui uns anos, tipo, pô, eu estava lá, uma das mulheres que joguei a primeira Libertadores do Palmeiras e ganhamos. Que orgulho! E realmente, assim, isso não tem preço, né, Não, isso não tem preço sua fotinho porque tá lá e ninguém tá tira de lá. lá, tá lá, eu não sei como eles vão visualizar essa foto em 2050 e tantos, talvez seja um Vou entrar no óculos, assim, jogo. né, outra dimensão, mas eu vou estar lá. Ela existe. Marquei meu nome lá, sim, com certeza. Maravilhoso. E aí, nessa ida e vinda, como é que foi jogar em português e tá ali falando com todo mundo na mesma língua? É. Isso com certeza culturalmente muda, né? Sim. Então, eu cheguei com uma cabeça muito idealista no começo, né, eu falava assim: "Como assim a gente não treina nos mesmos lugares que os homens? Como assim é diferente pra gente?", sabe, foi um processo de entender como as coisas funcionavam aqui e ao mesmo tempo falar que é possível ser de outro jeito, mas ter que esperar as coisas acontecerem, porque realmente, avançou muito, mas ainda não é o ideal. Uhum, Então, tipo, avançou muito em questão de básico, uhum. que às vezes a gente parece até que a gente reivindica por muita coisa, mas é só por uma academia, Hum. sabe, tipo, no final das contas. Parece que a gente tá Para as fazendo um maior atletas. barulho, tipo, é um lugar pra gente treinar, tá. Se puder aí. Exato. E se não for incomodar muito. Ai, Então, não. tipo assim, então foi esse processo de até onde eu entendo o processo aqui, até onde eu também consigo mostrar que pode ser diferente, sabe. Até onde eu tento liderar, até onde eu tento entender, sabe. Então era uma linha muito tênue entre: "Vamos meninas, garotas, mulheres, vamos usar a nossa voz, vamos falar, vamos pedir", e Carol, calma que ainda é uma estrutura bem machista e a gente está num lugar que foi feito para homens ainda. Total. Então foi um conflito ali muito grande no começo, sabe, de tentar me adaptar. Uhum, E tentar me aproximar das pessoas certas também para tentar entender e saber e ter paciência com o processo uhum. e tentar focar em fazer história, porque aí a gente ainda como mulher precisa chegar em algum lugar para falar sobre alguma coisa, Total. sabe. Tipo assim, não é dado pra gente: "Não, abre a boca e fala", não, primeiro você ganha, depois você vem conversar comigo. É, qual a Então sua moral pra falar? exato, Ó, tá aqui minha moral. É. exato. Em Então aí foi um foco muito mais em chegar em lugares para que eu pudesse realmente usar minha voz para falar de coisas que eu tinha visto e vivido e que são possíveis de serem alcançadas, sabe. Porque dos times aqui, eu imagino que não é tão comum terem essa experiência de jogar fora, né? Ou é comum Como assim jogar as meninas do time terem tido experiências no exterior, de jogar em times fora, outros países e tudo mais, como você teve? não, não, muitas não. Até porque, tipo,
muitas coisas estão ali embaralhadas nesse meio, não é só tipo: "Vou jogar fora", sabe. Eu acho que tem todo o apoio familiar que às vezes não tem, de tipo: "Será que eu vou conseguir me manter lá?", de não ter tido o estudo suficiente também para às vezes conseguir se desenvolver, não às vezes não é nem a própria menina, às vezes é, tipo: "Eu não posso sair daqui porque eu ajudo minha família aqui", então tem Claro. muitas coisas, assim, misturadas, então realmente não e depois de 2019 realmente ficou melhor aqui no Brasil, então se eu posso ficar aqui perto da família e tal, no conforto, eu vou ficar, sabe. Uhum. Mas eu costumo falar que para quem tem a oportunidade, for uma coisa que gosta e que queira, realmente muda a sua cabeça, a sua vida. Você morar um aninho fora, Uhum. você fica humilde pra Pra caramba. É, eu sou também suspeita a falar, passei, quase toda a minha meus anos adulta morando fora também, e isso realmente, abre muitos olhos e traz outra perspectiva, e acho que pra você principalmente traz uma perspectiva que as outras meninas não têm como ter, então você abre uma cortina na janela e fala: "Olha como estão fazendo ali na vista", né, e vamos diminuir essa distância, né. sim, Então isso e não só em relação à estrutura, ao futebol, em relação a tudo, né, porque vocês, querendo ou não, vocês são pessoas públicas que têm plataformas que vocês podem usar, né, só sim, assim, querer usar e sim. trazer isso como uma verdade, eu acho muito legal isso também. E aí depois do Palmeiras você finalmente chegamos no Cruzeiro, que é onde você Cruzeiro. tá hoje. E também você fez história Sim, recentemente, recentemente, sim, 28-0 e sim. você é artilheira com 8. Carol, você não tem dó não? A pergunta que não quer calar. É. É triste e legal ao mesmo tempo. É legal porque a gente fez história com o Cruzeiro, foi o maior placar do time feminino, eu consegui me destacar, mas foi uma baita partida de todas as meninas. E triste porque a gente vê esses placares elásticos no futebol feminino, realmente há uma diferença ali entre um time que está investindo, que tem estrutura, e outro que nem tanto. Ainda não, é. Então eu acho que é uma diferença muito grande, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que essas meninas usam esse campeonato e esses outros times como vitrine, e na realidade elas estão ali para tentar chegar num Cruzeiro, num time mais Uhum. estruturado, né. Então realmente fica esse misto de sentimentos, sabe, de você meio que: "Poxa, eu queria essa estrutura para todos, sabe, eu queria que todos os times estivessem nivelados assim, sabe, tivessem realmente estrutura e condições de trabalho para as atletas. Mas a gente vê que ainda há uma diferença, sabe. Sim, Mas ao mesmo tempo essas meninas estão aproveitando a oportunidade para porque um dia eu fui uma daquelas meninas. sim. Então também há o respeito em: "Ah, mas pô, você não tem dó de fazer 28", tipo, é assim que você respeita o time. É É, você fazendo o gol, pegando a bola, colocando no meio do campo e falando: "Vamos pra mais". Porque se você começar a brincar e começar aí não é sério, aí você não tá exato. respeitando. Daí aí o espírito esportivo não tá lá, né. Então, tipo, você tem que ser competitiva e às vezes a gente brinca não brinca, mas é uma verdade que o jogo mais fácil é o mais difícil, porque você tem que requer muita concentração, requer muito profissionalismo e muita seriedade, porque Uhum. é um nível técnico mais baixo. Então você Sim. realmente tem que se concentrar ali para fazer para não destreinar, a gente fala, Total. entendeu. Então, Mantém o é seu manter o nível. seu nível, você dita o ritmo da partida, é sério, sabe, tipo, você Uhum. faz o gol, você pega a bola e você começa de novo. Você tem que jogar no seu nível Exato, e exato. paciência, Sim, uma hora vai equalizar ali, né, exato. eventualmente. Maravilhoso. E hoje, assim, dentro do time essa Carol líder, né, que sempre existiu ali desde pequena, que gostava de organizar, e essas iniciativas que você toma, te colocam também e muito também pela sua experiência de fora, né, que você Uhum, teve oportunidade de ver uma estrutura de mentoria, de técnica uhum, diferente, te põe numa posição hoje como uma, assim, quase uma mentora, porque não é só mostrar que existem outras estruturas, mas é também mostrar que existem outras formas de treinar, principalmente o mental, né, porque o uhum. futebol, óbvio, é muito físico, mas é extremamente mental. Então, qual que é o assim, como que você traz essa parte de treino mental para o seu dia a dia e também para o do time? Sim.
Eu costumo falar que a gente tem que ter nosso próprio staff ali, né, tipo, nutricionista, terapeuta, fisioterapeuta. Claro que o clube agrega nisso, mas é aquilo que você falou, aquela frase, né, ninguém cuida melhor de você do que você mesmo. Então, Uhum. tipo, você tem que associar todas essas pessoas, todas essas ajudas, pra sua performance, né. Eu faço terapia, acho super importante. Sempre tento falar: "Ai, tenho terapia hoje", tipo, despretensiosamente pra ver se dá um, sabe, tipo: Incentivada. "Ai, Carol, vamos". Poxa, tenho terapia hoje. Tenho terapia todo dia da semana, né, que eu falo que eu tenho terapia todo dia. Mas, tipo, pra ver se, sabe, porque saúde mental no esporte é uma pauta muito recente. Só que, assim, é uma pauta muito importante. Tipo, Muito. isso aqui comanda tudo, todo o resto. E a gente trabalha com o nosso corpo e a gente precisa estar muito bem aqui. É pressão, é rotina, é disciplina. Então, realmente, terapia é um dos pilares mais importantes, assim, da parte de me cuidar. Não Uhum. só como atleta, mas como pessoa também, sabe. Sim, e acho que a gente até conversou um pouco sobre isso, que é o peso da bagagem, né. E assim, tem muitas coisinhas que podem estar acontecendo, não relacionadas necessariamente ao esporte, ao futebol, ao seu preparo físico, que acabam pesando nessa bagagem na hora que você entra em jogo pra jogar, né. Porque se você, putz, sei lá, tem algum comentário que foi feito que pesa nessa bagagem, assim, é outra cara que vai enfrentar aquele jogo. Quais são esses pesos que você vê hoje, assim, que podem afetar não só você, mas jogadoras no futebol feminino? Eu acho que essa bagagem do preconceito, né, a gente ainda carrega isso, ainda de ter que, tipo, se enquadrar em certos padrões, sabe. Eu acho que a gente carrega muito esse peso. A sexualidade também é um dos pesos que a gente carrega, querendo ou não. Comentários machistas: "Ah, futebol feminino, pô, quem tá passando futebol feminino, não sei o quê". Cara, não assiste, simples. Você não gosta? Só que assim, né, você não pode dizer que gosta de futebol se você só assiste futebol de homem, então você gosta de ver um homem Exatamente. jogando bola. Então assim, tipo, você tem que decidir, sabe. Eu acho que um dos pesos também, tipo, o futebol tirou muitas meninas de condições precárias, de situações de realmente de vulnerabilidade. Então, tipo assim, eh, o futebol é tudo que você tem ali naquele momento. O peso de você também sustentar e ajudar a sua família com aquele dinheiro que você ganha, com o seu suor batalhando. A pressão de ganhar, de vencer. Eh a pressão de sempre ter que provar que eu mereço estar naquele lugar, sabe, não é dado pra gente, a gente tem que ir lá buscar. Então são mais ou menos esses pesos, assim, que a gente Uhum, carrega. E aí tem o nosso ciclo menstrual, tem o fato da gente ser mulher, total. tem o fato da gente ter que performar no dia bom, no dia ruim. Então tem todo esse peso, assim, pô, é dia de jogo e eu tô naquele dia. Pô, não tem o que fazer, Não você tem o que tem fazer, você que tem que jogar, jogar. você tem que jogar. É. E Porque o calendário não tá de acordo com não, com o seu calendário exato. pessoal, né. Isso e você acha que fora do Brasil esses pesos eram diferentes, por exemplo, da sexualidade, ou do preconceito? Você sentia isso? Eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, o futebol feminino é super Uhum, visado até mais que o masculino, né, acho sim. que lá é meio que o oposto, mas, você sentiu uma diferença nos outros países em relação a isso? Eu acho que ser mulher já é difícil, né, já é um desafio. É. Mas nos Estados Unidos eu fiquei muito impressionada, porque futebol não é esporte de homem, futebol é um esporte que é praticado tanto por homens quanto por mulheres, mais até por mulheres. Os homens lá, eles jogam mais futebol americano, beisebol, então, enfim. Eu acho que esse preconceito de mulher jogando bola nos Estados Unidos, ele era menor, era um peso mais leve. Porque aqui no Brasil é cultural, né, futebol é quase que uma religião e as pessoas conheceram futebol com homens jogando futebol, então é uma realidade muito muito firmada ali para você ter que ir mudando isso, essa realidade, sabe, a forma como as pessoas veem. Mas eu acho que alguns fardos eram mais leves,
Mas aí viam Outros. outros. De imigrante, De enfim. você é latina, de você, tipo, sei lá, da sua cultura, de você ter que se alimentar, mas não necessariamente você gosta da comida, de você se comunicar, mas você não sabe realmente como se expressar. Uhum. Então eu acho que É. Eu acho que no fim a gente tá sempre refém das associações, né. sim, E a gente conversou um pouco sobre isso antes da gente sentar aqui hoje, que é justamente essas associações, vem a associação da mulher primeiro, e depois o que você pode ser. Então você ser mulher já é uma caixa, é. né. E aí você contou, né, a passagem do Uber, você quer dividir Ah, é, esse eu às vezes eu pego o Uber pra ir para o treino e, tipo, eu tô com roupa esportiva, assim, uniforme? tipo: "Nossa, você é atleta?" "Sou". "Você joga vôlei?" Tipo, automaticamente, se você é mulher e você pratica esporte, te colocam na caixinha do vôlei, sabe, tipo: Uhum. "Não, eu jogo futebol". Futebol, tipo, vira assim, sabe. Não, mas pra mulher não, pra mulher, é feminino. É Ah, pra mulher interessante, mas mesmo. profissional? É profissional, tipo, sabe. Aham. Ah, é menos competitivo que para os homens? Tipo, olha, menos competitivo pelo número de mulheres que praticam o esporte, sim, mas menos competitivo por todas as barreiras culturais que a gente tem que enfrentar para chegar até aqui, eu Com diria que com certeza. certeza não. Com certeza não. É, e acho que outra coisa também que a gente também conversou, que me fez pensar muito, e eu acho que isso que é legal a gente falar, porque tem muita coisa que já é, e a gente nem questiona como telespectadores, né, que poderia ser diferente. É quando uma emissora fala: "Futebol hoje, jogo de futebol vai passar hoje tal horário", mas aí quando é um jogo das mulheres é: "Futebol feminino vai É. passar", ué, por que você não falou que o outro É era masculino, masculino, são né? detalhes assim inclusive eu sou militante nesse ponto e essas coisas me atrapalham um pouco às vezes, porque eu não deixo passar, Não, sabe. mas não é pra deixar mesmo. Então, É, tipo, não é tipo, o time feminino do Cruzeiro, não pô, é o time do Cruzeiro, só exato. que são as mulheres e tem o dos homens, Então sabe. define o dos homens, aí você tá Exa falando do exato. masculino. Ah, porque, é o profissional. Aí automaticamente se deduz que é o masculino. Masculino. Não, é profissional, mas a gente tem 2 profissionais aqui, você tá falando do feminino ou do mas e eu faço questão de falar isso. É isso, Tipo assim: "Nossa, militante, descansa", tipo, não cara, vamos conscientizar as pessoas, a gente planta sementinhas, é isso. sabe, tipo: vai passar futebol", tá, qual futebol? Tem Uhum. futebol de 7, tem futebol society, tem futebol pra cego, tem sabe, É, tipo, e são detalhes que, pô, fazem toda a e diferença que quando você é importam, consciente, né. importam total. Tem algum esporte no Brasil que você sente que hoje faz isso bem? O vôlei. O vôlei. Ironicamente o vôlei, tipo, realmente, a gente tem que aprender bastante. Realmente não tem essa diferenciação, assim, e eu acho que eu cresci assistindo vôlei feminino e o Brasil é uma potência, né, É. e tanto masculino quanto feminino. E de fato tem essa E diferenciação, né. exato. Mundial do vôlei Aham. Sim, masculino. sim. É bem E é interessante realmente isso. tem muitas coisas pra gente aprender com vôlei, É. assim, eu acho que não é um esporte totalmente diferente, sabe, é o mesmo esporte, só que ele é praticado por 2 categorias, sabe. Maravilhoso. Eh, queria mudar de marcha um Opa. pouquinho. É, já dando uma dica aí do que eu quero conversar. Eu acho que como a gente tá aqui no unboxing, né, é falar sobre várias caixinhas e várias coisas que te mantêm ativa, motivada e tudo mais. E eu fiquei sabendo que você tem um projeto que é muito especial pra você. Não sei se ele é mais Carol Baiana ou mais Ana Caroline, mas a gente pode conversar sobre isso também. Eu acho que o projeto você sabe qual que eu tô falando. Sim. É o carrinho antigo que eu tenho do meu pai, é esse? É o É o Bibi. Vivi. Não, ele é com certeza mais Ana Caroline, assim, e Ana Caroline da parte que eu peguei dele e também do meu pai. Que legal. Eu perdi meu pai ano passado, e ele tinha esse carrinho antigo, é um Escort 89. E esse carro, pô, eu aprendi a dirigir, eu ia para o treino com ele, ia para a escola com ele, então assim, ele tem um valor sentimental imensurável, assim, para mim. Uhum. E aí quando ele faleceu, eu fiquei com esse carro, e agora eu tô nesse projeto de renová-lo, de, na realidade, consertá-lo, né, porque meu pai realmente só andava nele, mas realmente é um carro bem conservado, mas que eu tô me divertindo bastante em reformar, né, em cuidar, em ajeitar. É realmente um projeto pessoal, assim, que me desliga um pouco
e me recarrega, né, porque é Uhum. uma coisa ali que eu tô fazendo pra mim, sabe, é uma Uhum. das facetas, assim, de quem eu sou fora dessa capa Carol Baiana, sabe. Então Total. realmente é um tempo bem legal que eu tenho com Bibi, assim, é um apelido carinhoso que a gente É, tem, buzininha. Bibi. Não, e eu acho que é muito maravilhoso também cultivar todas as memórias, né, e tudo, assim, que passou ali dentro daquele carro. Acho isso muito Sim, sim. emocionante e, de fato, é uma forma de você honrar toda a sua história, né, até ali. Uhum. E também todo o incentivo do seu pai, da Sim, sua mãe sim, também e sim. tudo mais. Então e acho que isso também fala muito sobre, os planos Bs, né, que Uhum, precisam existir. sim. Então, o BIP é um plano B? É, ele é um plano B. E eu sou cheia, né, de plano B. Eu acho que desde o começo, quando minha mãe falou que eu tinha que estudar lá e para jogar, já era um plano B, né. Total. Eu não entendi assim, mas sempre foi o plano B, tipo, a Suécia foi um plano B, os Estados Unidos foi um plano B. Então, tipo assim, e a gente vai vivendo e vai descobrindo que de plano A é quase nada, É né. quase nada. É mais pra B, C, D mesmo e É. você vai ali tentando se adaptar. É, e que o plano A, às vezes, ele funciona, mas ele também tem um tempo de Sim, de de vida, porque mesmo dentro do futebol, dentro de qualquer trabalho, carreira, aquela situação, pode ser temporária, e depois você tem que se renovar. Então, a gente tem que sempre se manter de cabeça aberta, e quanto mais a gente se conhece, e conhece as nossas, skills, né, assim, e ferramentas que a gente tem, melhor, exato. porque você consegue ir tudo isso. E eu sei também que tem outro plano B muito legal, não sei se é um plano C, D, mas tem tudo a ver com o seu projeto social que você está super envolvida. Sim. Acho que vale super a gente contar sobre ele também, porque é É. muito lindo. Eu desde lá da época de Pernambuco, eu participei desse projeto, chama Love Futebol, e ele constrói quadras e espaços para a prática de esportes em comunidades mais vulneráveis, e isso eu tive o primeiro contato com esse projeto em Recife, Pernambuco. Uhum. Que E legal. eu conheço o Mano, que é o idealizador desse projeto, somos amigos, assim, e realmente é um projeto bem legal. E dentro desse projeto social agora, a gente tem o Joga para Elas, que é Hum, porque tentar maximizar a ida dessas mulheres nessas quadras, porque que às vezes, legal. ele comentou comigo, né: "Tá, a gente vai lá, mobiliza a comunidade, a gente consegue construir essa quadra, mas aí só homens usam, porque só homens jogam bola". Uhum. E aí agora com essa parte do projeto Joga para Elas, que eu sou embaixadora, Que a gente legal. tenta incentivar com que essas meninas façam uso da quadra também, tipo, tem uma grade de horários, Ai, que tipo, você tem que legal. respeitar, porque tem outras pessoas que precisam usar essa quadra também, Que não é só para demais. vocês, sabe, tipo, então eu gosto muito desse Ai, que projeto. legal, Carol. E realmente, porque às vezes, para as mulheres ainda intimida, né. Uhum. Chegar e pedir, falar: "Oi, eu quero jogar com É, vocês". não. Intimida e, enfim, isso, nossa, demais. Antes da gente seguir, eu preciso fazer um lembrete para todo mundo seguir @unboxingpodcast no nosso Instagram, no TikTok, no YouTube. Se inscreve no canal, toca o sininho para ficar sabendo de todos os nossos episódios, tem um novo toda semana. Eu queria também não deixar de falar, Carol, quem quiser te acompanhar, aonde que a gente pode te encontrar, qual que é o seu Insta, deixa aqui pra gente. Arroba CAR9L underline. Vai A estar na gente descrição. é melhor anotar, porque é Carol no lugar do O é o E 9. Você vai me underline, encontrar. É, você vai você vai me encontrar. encontrar. É Carol9L. É, Não, vai estar na descrição, tudo bonitinho, inclusive todos os seus projetos, a sim, gente coloca ali legal. também, pra gente falar sobre isso. E agora, eh, antes da gente entrar aqui na reta final, temos um presente pra você, então eu vou pedir pra trazer o nosso presentinho. Nossa, mas eu não tô preparada, eu acho. Deixa eu até beber um pouco de Ai, ai, água. é uma lembrancinha, pra você nunca esquecer que você veio pro Ah, unboxing claro que não. no comecinho de tudo. E ainda por Oh, cima na sacolinha Pride. Pride. Obrigada. Carol, Ai, muito muito obrigada por obrigada. É ter pra abrir feito, agora? pode abrir, por ter feito esse bate e volta, estar aqui com a gente, o papo foi uma delícia. Ai.
E você tem a sua caixinha unboxing com a nossa Polaroid. Ela abre, então você pode guardar o que você quiser aí dentro. E é isso, pra você sempre Ai, ter muito essa obrigada, memória. amei. 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 Agora, vamos ao nosso ping-pong. Opa! Você tem que me dar respostas rápidas pras frases que estão aqui. Tá pronta? Vamos. Uma palavra para o dia de hoje. Gratidão. Se inventasse uma jogada, como chamaria? Do meio da rua. A Aline gosta dessa. Boa. Uma experiência que todos deveriam ter. Se conhecer. Maravilhoso. Um conselho para Carol adolescente. Não tenha medo. Ai. Uma música que vai chegar em casa e ouvir hoje. Belchior, tudo outra vez. No dia do jogo, no Fantástico pede, né? Eu fiz 8 gols, podia pedir Total. 2 músicas. Eu pedi Belchior, tudo outra vez. Ah, maravilhoso. Se pudesse ter um superpoder, qual seria? Teletransportar. Ai, eu também! É muito bom esse poder. Esse é o melhor poder de todos. Uma dica que você queira deixar para as pessoas. Eu acho que se conhecer, né? Se expressar, ser você. Parece clichê, né? Mas eu acho que usar sua própria voz hoje, num mundo que a gente tem tantas opiniões e tanta influência, eu acho que ser você mesmo está se tornando um desafio, né? É muito importante a gente saber o que é a gente, o que é o resto, O o resto barulho. e até onde aquilo pode nos influenciar e não. Tipo, desenhar o limite. Total. Bora puxar uma cartinha para finalizar? Vamos. Você puxar uma e aí depois eu puxo uma. E esse ping-pong é para você guardar na Opa! sua caixinha do unboxing. Presentinho. Vamos lá. Ação. Olha! Pode ler se você quiser. Ação é o mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento, na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido. Pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar e deixar de lado dúvidas e medos. Partir, realizar. Maravilhoso! Vou puxar uma também. Essa aqui. Centramento foi a minha. Adoro, ela diz. Enquanto o mundo lá fora gira, balança e muitas vezes desmorona, aqui dentro tudo se mantém em harmonia, apoiado em nossa essência divina que permanece em estado de paz absoluta, amor incondicional, equilíbrio perfeito. Maravilhoso! Gente, muito obrigada por acompanharem a gente até aqui. Semana que vem tem mais. Beijo e até a próxima.